Uma boa noite para todos, vamos acostumar aqui com o microfone. É um prazer e um agradecimento ao quarto Conselho Regional Espírita e à Federação Espírita do Estado do Espírito Santo estarmos aqui essa noite, nesse encerramento dessa jornada com um tema tão expressivo, o Evangelho, ontem, hoje e sempre. E o Evangelho, a importância do Evangelho ainda se faz presente, já que no tema dessa jornada, e alguns já estiveram antes de nós aqui, refletindo sobre isso, estamos em pleno século XXI, aqui ainda é importante esse Evangelho em nossas vidas. O que traz ele para nós? O que gera ele em todos aqueles que compreendem essas palavras? No tema dessa noite, vamos buscar compreender este Evangelho naquilo que toca-nos, ou pode tocar-nos intimamente, como a escolha das músicas que nos antecederam, como preparo para esse momento de nossas reflexões. Nós percebemos que as mensagens deste jovem muito mobilizaram a humanidade. Por que será? Porque ele trouxe de tão diferente que 2000 anos depois, amparados pelo conhecimento que foi revivido, apenas fortalecido em nossa compreensão pelo Evangelho segundo o Espiritismo, mas que já vem em todos esses séculos procurado ser luz na consciência daqueles que estariam e ainda estão estudando essa história que vamos juntos caminhar nessa noite. Essa história que começa com um casal simples, lá numa região dominada por múltiplas crenças, mas que tinham como um foco um Deus único. Eram muitas diferentes formas de se analisar um único Deus. Nessa pequena região, lá do Oriente, hoje chamado Oriente Médio, um casal vinha trazer para a humanidade, para aquela região, algo de novo, algo que sensibilizou aquele momento em que, se analisarmos, existia uma dominação de um império estrangeiro naquela região, existiam entre aquele povo que já aceitava um Deus único, mais uma diferença significativa entre a maneira de observar aquelas leis, a maneira em que aquele povo analisava a lei. E esse casal recebia de uma maneira extremamente simples, pois por uma condição de seu meio, aconteceu de que esse nascimento fosse numa simples manjedoura, num ambiente em que pode parecer simples, mas tinha o mais importante que uma criança necessita, que era a presença de seus pais ao seu lado. Nascia essa criança com o carinho, o acalento, a ternura de seus pais. Mesmo num ambiente de extrema simplicidade, ele recebia um tesouro que o acolhia junto ao seu povo. O tesouro de ser abraçado por aqueles que o recebiam junto a nós. Maria e José recebiam aquela criança junto a eles, com a tarefa de encaminhá-lo para junto de seu povo.
como cada uma das crianças que nasciam naquela época e em nossa época, para uma missão, para um trabalho junto aos seus. Naquela região em si, muito era esperado de uma criança que nasceria para trazer uma grande mensagem àquele povo, de uma criança que nasceria para mostrar àquele povo um caminho, dar a eles uma noção de sabedoria. Mas as coisas não são tão simples. Eles viviam num estado em dominação, e aqueles que o governavam, temendo o nascimento de uma criança que pudesse trazer uma nova mensagem para aquele povo e pudesse de alguma forma impedir a manifestação da força, do domínio, eles precisaram, os seus pais, mantendo essa importante proteção da família, esse importante cuidado que o pai e a mãe devem dar aos seus filhos. Eles levaram essa criança para longe, provisoriamente, daquela terra, para guardá-lo das atrocidades que estariam acontecendo na sua terra. Já é uma reflexão importante do papel dessa família que acolhia e sabia o momento de ficar, a forma de acolher, nas dificuldades do nascimento, nas dificuldades do meio, e nada impediu que esses pais estivessem junto e fazendo também a missão dos pais, que era conduzir essa criança para o cumprimento de sua própria missão, junto aos seus. E por isso mesmo, eles perceberam que era hora de partir, abandonar o seu povo, abandonar aqueles seus valores, para resguardar o fruto maior, que era o seu filho. Já dá para cada um de nós perceber que essa criança tinha um tesouro, um pai e uma mãe, que o acolhia em todas as dificuldades, dando a eles a necessária segurança e carinho, para que ele pudesse, nesse momento de fragilidade física de seu corpo, ter todo o necessário amparo de seus pais, de ter todo o cuidado e carinho de sua mãe, que com certeza nesse período da infância foi muito importante para o sadio desenvolvimento de seu filho, no cuidado, zelando por ele, olhando nas suas dificuldades como um ser que chegava junto aos seus na fragilidade característica do período da infância. Também a segurança de ter junto a ele de um pai que pôde passar a ele toda essa segurança e proteção por exercer o seu papel, dando a ele a possibilidade de crescer e se fortalecer e ficar com sabedoria, podendo vivenciar, perceber a graça de Deus. Importa-nos observar desde o início de sua história a presença daqueles que o recebia, dando a ele condição de exercer a sua missão. E está nessa primeira fase desta criança um pequeno relato de que ele, com 12 anos, os seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa de Páscoa. Mostra nessa fala que essa família seguia a tradição, que essa família levava essa criança a conhecer a lei dos profetas.
além de tudo aquilo que era necessário ser aprendido por essa criança. Essa família levava para que ele participasse e que ele fosse junto a eles para os locais onde ele fosse bem educado, em que ele crescesse em sabedoria. E foram até lá com ele, só que eles andaram de volta e achando, era um grupo que ia até Jerusalém, e não encontraram a criança, aquele menino Jesus, aquele jovenzinho, 12 anos, ele é um pré-adolescente que não estava junto ao seu. A gente pode imaginar, mesmo hoje, 2000 anos depois, o sobressalto daquela mãe. E é isso que o texto diz. Naquela época, uma mãe que, preocupada, ela retorna e, passado 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Com 12 anos, esse pré-adolescente já manifestava a sabedoria. Esse pré-adolescente trazia a sua estrutura psíquica à tona, se sentindo seguro o suficiente para estar em Jerusalém por 3 dias, tranquilo e em paz. Ele trazia em si uma tranquilidade clara e que está expresso no desenvolver da sua condição de estar junto aos seus, como se já manifestasse a importância da sua condição para exercer o seu papel. E, quando questionado pela mãe: filho, por que procedestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Como a maioria de nós o estaria depois de 3 dias longe do seu filho de 12 anos? Eu posso imaginar a minha esposa, e se isso tivesse acontecido conosco, e um dos nossos filhos tivesse ficado 3 dias subidos na maior cidade de nossa nação, numa festa de Páscoa, em que a cidade recebia peregrinos de todas as regiões, naquela ocasião, e essa criança tinha apenas 12 anos. A gente pode dizer: mas ele é o Rabi, ele era o escolhido, talvez para seu povo, talvez para alguns que já tivessem essa ciência, mas para a mãe e para um pai ele continuava sendo filho de 12 anos. Uma parte ainda na fala de Lucas, e sabemos que o Evangelho de Lucas traz muito da fala da própria Maria ou de João, que foram entrevistados, e alguns daquele que Lucas, médico, entrevistou. Ele não chegou a conhecer Jesus, mas ele foi para a região e entrevistou vários daqueles que viveram com ele. Então esse é um relato que quase dá-nos imaginar que a própria Maria tenha citado a Lucas, porque vemos aqui a preocupação de uma mãe. E ele responde tranquilamente: por que me procuravas? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Não deve ter sido fácil para a mãe, como todas as mães aqui presentes, entender que aquele filho tinha uma missão especial. Por mais que ela tivesse sido avisada mesmo antes do seu nascimento por um anjo, de que ela teria a graça de receber um filho que teria uma missão especial, ainda era difícil para uma mãe que tanto tinha dado de carinho e atenção a seu filho, e que depois de 3 dias, com toda a preocupação, encontrava-o tranquilo na casa do seu pai.
Mas ele mostrava essa tranquilidade, e o texto termina, é o pouco que sabemos dessa infância. Eles, porém, não entenderam as palavras que lhe disseram. Você vê? A gente acha até pai é pai, mesmo aqueles que tinham a sagrada missão de receber essa criança. Eles não entenderam as palavras, porque nós temos uma coisa chamada sentimento, que é a condição e o vínculo do pai com o filho, e que muitas vezes dificulta a compreensão da profundidade daquela criança com 12 anos. Hoje em dia, talvez a gente falava: meu filho é um rebelde, ele deve estar na rebeldia, pois ele ficou, como é que ele lida tão tranquilo disso? E ele descendo com ele todas essas coisas em seu coração, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Por que trouxemos esse início da nossa fala para compreendermos o Evangelho e reforma íntima? Para analisarmos a estrutura necessária para a construção do ser. A importância da presença dos pais na construção da família. A importância do filho ter o acolhimento necessário para poder secundá-lo nesta fase inicial de desenvolvimento. A importância desse pai que sabe-se que permaneceu junto a esse filho até o momento em que ele se sentiu preparado junto àquele que o tinha antecedido, João Batista, para que cada um pudesse exercer o seu papel junto àquele povo. E na idade em que eles se sentiram preparados para tal, João Batista sai primeiro para fazer o seu papel, para desenvolver o seu trabalho de pregação e de convite à mudança de postura daquele povo perante a vida. Ele convidava os seus irmãos a um batismo, a uma mudança, para uma nova maneira de compreender a lei. Uma lei agora vivificada no homem, uma lei que fosse realmente parte de si. É interessante notarmos que mesmo que a lei já tivesse sido dita pelos profetas, ainda muitos apenas a vivenciavam com os corações ainda empedrecidos, e que preferiam apenas apresentar essa lei lá no alto, em belas falas, em que decoravam as preces. Aí já existiam disputas entre aqueles que procuravam fazer as pregações da forma mais bonita, sem se preocupar com a mudança necessária no íntimo do ser. João Batista, ele já trazia essa importância. Igualmente, Jesus buscava compreender a magnitude de tudo aquilo que o Pai trazia e trouxera a ele, e em momentos do desenvolvimento e da fase em que, enquanto jovens, adultos jovens, eles se prepararam para a seara, ele pôde colher na sua jornada junto aos seus o preparo para o seu trabalho, até um determinado dia que, encontrando João Batista, esse o recebe para o momento de início do seu trabalho. Ele estava ainda na condição de um adulto jovem, 30 anos, aproximadamente numa fase em que o adulto já está plenamente preparado em maturidade para desenvolver o seu ofício, para expressar a sua sabedoria. E ele então passa a buscar a compreensão da força necessária para desenvolvê-lo.
Isso, cada um de nós, adultos, jovens, eu estou vendo aqui que nós temos adultos jovens, temos crianças, nós temos pessoas de todas as fases aqui nessa noite, temos que sempre buscar, antes de exercer determinado ofício, um aprofundamento, uma busca para compreender os reais valores que existam em nós para o exercício de nossos ofícios, para o exercício da nossa missão junto ao nosso povo, à nossa seara. E ele também o fez, foi ao deserto, e lá, durante vários dias, numa busca dentro de si, refletiu em profundidade sobre o trabalho que percebia que deveria fazer entre os seus. Imaginando a cada um de nós aqui presentes nessa noite, que em alguns momentos temos que exercer determinados ofícios que não nos parecem tão simples, mas nem sempre usamos o tempo adequado para nos prepararmos para ele, para nos colocarmos em sentimento e em força, preparando-nos apropriadamente para exercê-lo junto aos nossos. Mas ele o fez, e ele teve que jejuar, ele teve que vencer privações físicas, e pior do que físicas, privações na sua própria moralidade. Ele teve que vencer as mais difíceis tentações, que são aquelas que provêm dos desejos, das facilidades do mundo, que são dadas a todos para buscar desviar-nos do caminho, das tentações que vêm a cada um para que nos desviemos para a matéria, nos desviemos para o poder, para a glória, para parecermos maior diante dos homens e esquecermos verdadeiramente do trabalho que deve ser edificado no hino, no centro, no coração, na consciência de cada um de nós. Ele teve igualmente, mesmo que a sua condição fosse superior a todos que aqui já estiveram, ele teve e ele vivenciou, para nos seus evangelhos estarem para cada um de nós essa noite também a sua dura prova. Ele quis mostrar na sua existência que não é fácil viver o trabalho e a missão que se faz necessário cumprir, que muito será tentado para nos desviar da nossa missão, do nosso real trabalho. Muito será tentado desviar os nossos objetivos sinceros. Mas ele, rompendo toda essa tentação, sai do deserto e começa a erguer-se perante o povo, buscando junto a ele aqueles que pudessem entender a sua mensagem. Ele não procura, de início, os que tinham a sabedoria das letras. Ele vai aos pescadores, que tinham uma outra forma de saber, o saber do coração, da força da realização. Alguns ele mostra claramente da importância de compreender que a força daquele trabalho cobraria para ele, Pedro, muito mais do que ele já tinha tido necessidade de experienciar enquanto força. Ele sai a convidar discípulos para que pudessem seguir com ele nesta jornada de autoaprofundamento, nesta jornada para ser realizado o trabalho mais significativo de suas histórias. E ele o faz, e ele começa, junto já com eles,
a manifestar por si uma condição de, inclusive, no primeiro momento, junto à sua mãe e a algum de seus discípulos, a modificar a condição da água para o vinho, mostrando que possuía uma condição especial entre seus. Para aquele momento era necessário que ele ainda o fizesse para mostrar que estariam lidando com uma força que eles não ainda conheciam e que nós não ainda vimos em tamanha exuberância no orbe terrestre. Mas ele espera o momento adequado para usar dessa força. Ele já tinha vencido as tentações, ele já tinha amadurecido em sabedoria, pois não temos nenhum outro relato antes desse, de que ele tivesse manifestado essa força antes do momento necessário para desenvolver o seu trabalho junto aos homens. Mesmo tendo potencial, ele usou para a forma adequada e no momento adequado. Isso também é um alerta para cada um de nós, para podermos usar as forças que Deus nos dá, os talentos a nós confiados, de uma maneira coerente e da forma adequada, no tempo adequado, para sabermos bem utilizá-la. Ele chegou ao momento do exercício da sua tarefa junto aos homens, e aí ele usou da condição de transformação da matéria, que impressionou a todos. Ele busca vários discípulos para segui-lo, e ele sai pregando junto a eles, ele sai preparando-os para o acompanharem, para que aquela sabedoria pudesse ser transmitida, pois na condição de sabedoria que ele tinha, ele já previa em alguns momentos aos seus discípulos disse que a permanência dele junto aos seus seria curta. Mas ele não para, ele não se sensibilizava nem perante as tormentas. A sua força era tal que ele acalmava as tormentas, e ele ainda mostrava aos seus discípulos que quando verdadeiramente imbuídos de uma força, não existe tormenta, pois emocionalmente nós temos o preparo para lidar com qualquer tipo delas, mesmo as físicas, mesmo a tormenta mais difícil que possamos vivenciar, teremos condição para lidar com ela de uma maneira tranquila. E assim ele fazia no barco, até ser chamado pelos seus discípulos para poder lidar com aquela tormenta. E ele calmamente também foi àqueles que detinham o conhecimento de seu tempo para dizer que não tinha vindo destruir lei nenhuma nem profetas, mas para cumprir e se fazer cumprir. E é isso também nessa noite que cada um de nós deve reconhecer nesse exemplo e na reforma necessária, que é aprender a ser sujeito. Nós temos que aprender a ser sujeito às leis de Deus. Nós temos que aprender que nós devemos lutar contra aquilo e tudo aquilo que nos afaste do caminho necessário para a nossa transformação. Não nos cabe fugir do nobre trabalho, e sim reconhecê-los no dia a dia. E ele, inclusive, mostra isso numa passagem em que, tempos depois, ele sai e vai junto àqueles que vendiam em torno do templo e diz a eles: não façais da casa de meu pai casa de negócio. É interessante, isso está em João, que ele igualmente também condena aqueles que fazem mau uso da lei.
aqueles que se aproveitam da lei, aproveitam daquilo que foi construído para a iluminação de almas em benefício próprio. Aqueles que simplesmente não sabem dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quando foi questionado também como forma de tentá-lo por alguns dos fariseus. Lembremos que os fariseus eram aqueles, em seu tempo, muito apegados à letra, muito apegados aos costumes, muito apegados à glória do conhecimento do saber, mas que, em regra geral, ele mesmo os chamava de hipócritas, pois tinham o coração em pedra. Em alguns momentos ele chamava de víboras, pois não poderia esperar deles e não sabia o que viria por parte deles quando eles fossem vivenciar aquela mesma letra no dia a dia. Mas ele também mostrava, inclusive, para um senhor da lei, aquele que queria se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, que era Nicodemos, de que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Nascer de novo é uma forte fala aqui para Nicodemos, a importância do nascer sempre, do renascer enquanto ser a cada dia, e mesmo em muitas vidas que algumas vezes se fazem necessário para a mudança íntima da criatura, que ainda não se abre ao trabalho necessário em desenvolver em sua consciência e em seu coração. Nem sempre é fácil apenas em uma existência, nem sempre é fácil apenas num dia, num mês, num ano, numa década, num século, num milênio, em 2 milênios, pois nós ainda estamos aqui necessitando aprender a fazer esse trabalho em nós. E por isso precisávamos ainda nascer inúmeras vezes para chegarmos essa noite aqui. E ele sai a pregar não só na sinagoga, não só com os discípulos, ele vai ao povo, ele vai levar essa mensagem para todos de sua nação, para que fizesse que essa palavra do Pai, em que ele gostava, revivificando nas nuances do amor e da fraternidade, pudesse chegar. E o povo começa a dele se aproximar e receber dele dádivas de amor. Ele começa a dar a possibilidade às pessoas em sua fé, na aceitação de sua mudança, a possibilidade de cura. Ele começa a receber pessoas, irmãos, e que viviam difíceis flagelos, dificuldades físicas inúmeras, em que ele poderia e podia mostrar que acima de tudo era a fé, era a mudança que tinha levado a procurá-los das formas mais diferentes, alguns inclusive vindo do alto, andando, se arrastando, buscando ele já em condição de completa perda de consciência, ou mesmo em condição que já fosse considerado como morto. Mas acima de tudo, ele mostrava no ato e sempre dizia: tua fé lhe curou, tua fé faz com que seu filho possa agora estar curado. A tua fé modificou a condição, como aquela mulher que sofria de hemorragia há décadas, quando encontrou e tocou na sua túnica, ele percebia que saía dele um talento, e igualmente percebia que a fé fazia com que ela estivesse curada.
Ele trazia uma nova noção de fé àquele povo, de que não bastava pregar, era importante mudar, era importante se reformar intimamente, era importante que muito mais fosse feito, muitas vezes com provas difíceis, mas ele igualmente aprendia que não era fácil viver com tanta dor em seu meio, e fazia em alguns momentos, como está em Marcos, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Momentos, e em vários momentos desse momento de luta, ele usou o potencial curador da oração. Ele sabia se ligar à energia que vinha do Pai. Ele buscava em momentos só seus a sintonia com o Pai como uma maneira de dar-lhe a força necessária para o desenvolvimento de sua missão, do seu trabalho. Uma exortação para todos aqui que nos ouvem essa noite. Em alguns momentos, quando parece que a tarefa é pesada demais, lembre dele, do Pai. Ele estará sempre junto a nós, quando nele sintonizarmos através da oração. Sigamos esse exemplo, escutemos esses evangelhos que trazem essa história ímpar, que se em profundidade analisarmos, seja a condição que estivermos e a maneira que compreendermos os seus ensinamentos, iremos crescer em sabedoria, iremos estar sujeitos à vontade do Pai. E ele, encontrando a mulher samaritana, dá a ela uma belíssima mensagem que serve para cada um de nós nesta noite. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que jorra pela vida eterna. Que água é essa que vive e jorra na eternidade? Que água é essa que não nos deixa nunca mais estarmos sedentos? Que água trazia esse jovem, esse adulto jovem, junto aos seus? Aquela mulher que temia dar a água por ser uma samaritana, e para os seus, ele não, que ninguém que a encontra tem sede. E aí, junto aos seus, ele dizia: não julgueis, para que não sejais julgados, porque o juízo que julgardes sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Ele mostra que não é o outro que o julgamento deve ser feito, pois em sua época ainda as pessoas tinham muita facilidade de olhar para fora, mas muita dificuldade de olhar para dentro. 2000 anos depois, questionemos se ainda esse hábito permanece em nossa sociedade. Se ainda temos uma tendência e facilmente, ainda 2000 anos depois, julgamos fora, e geralmente aquilo que temos dificuldade em construir dentro, pela dificuldade em beber da água viva, que ele, que compreendendo a força deste ensinamento, era calmo e conseguia andar sobre as águas, e conseguia salvar a relutância de Pedro em fazer o mesmo, confiando no poder da força, da sabedoria e da fé,
E do exercício dessa sabedoria e fé junto aos seus, precisa mostrar em alguns momentos a força que ele possuía junto aos seus, inclusive no momento de transfiguração, em que é visto junto a outros que já não se encontravam em condição de encarnados, e isso é visível àqueles que o seguiam, mostrando claramente a condição especial que ele vivenciava junto aos seus, mas que igualmente em lições como a de Marta e Maria, ele dizia que nós nos preocupamos algumas vezes com muitas coisas que não são necessárias e esquecemos a boa parte, aquela parte que precisamos desenvolver em nosso ser íntimo, para não vivermos no desejo, para não vivermos na sede permanente, no desejo permanente pela matéria, esquecendo que a verdadeira água que vive em nós é produzida com uma mudança da nossa conduta e de um fluxo novo que nasce em nós, que ele vai pregando nas bem-aventuranças, lá no alto do rochedo, mostrando aos seus os verdadeiros bem-aventurados, aqueles que usam da força para exercer uma nova forma de viver. E muitos vêm chegando a ele, e ele vai alimentando de forma que impressiona os seus, chegando a alimentar 5.000 homens com poucos pães e peixes. A condição que ele mostrava é que não era a matéria o que importava, mas o que o homem construísse em si, na reforma real de sua conduta, na mudança dos seus hábitos, na alteração do seu procedimento, independente se em algum momento viveu uma falha, como aquela que foi pega em adultério, ou em algum momento viveu uma fragilidade que o levou a viver a prova de uma hemorragia, ou a provação de uma cegueira, a provação de uma lepra, ou a dificuldade de ter um filho no leito de morte, ou ter um filho numa condição de saúde que disso se aproximava. Ele mostrava aos seus, em múltiplos momentos, que importava a mudança para valorizarmos de outra forma a nossa existência. Ele mostrava que, na verdade, precisávamos aprender como as crianças, na inocência das crianças, de que não é a complexidade que nos faz evoluir, mas compreendermos na simplicidade a força da mudança da nossa conduta e da busca de nova forma de viver junto àqueles que estão junto a nós. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. A humildade, a simplicidade e ter algo que a criança tem, um coração humilde, um coração verdadeiro, um coração aberto ao amor verdadeiro, ao amor que flui de uma criança por aqueles que a acolhem. Também ele diz nessa passagem as dificuldades daqueles que não sabem lidar com essa amorosidade, com essa sublime energia que vive nessa fração do amor infantil. Interessante. O último mandamento, aquele que esse jovem trazia, ama o próximo como a ti mesmo, lhe fora muito pesado, e ele preferiu não segui-lo. Em verdade, e aí ele complementa,
vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. O que ele quer dizer com rico? Aqueles que ainda estão apegados apenas à matéria, apenas à água, que mata a sede material, apenas a matéria da provisão, do alimento. Pois em alguns momentos ele dizia que mais importante do que qualquer matéria era aquilo que era construído e que ladrão não roubava. Aquele tesouro que ladrão não rouba e traça não rói, que é construído dentro de cada um de nós. E aí ele diz, inclusive, ampliando esse amor, que não é só amar ao teu próximo e odiar ao teu inimigo, como era comum em seu tempo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. É fantástico esse ensinamento, porque ele mostra que é o mesmo que lá no templo invadiu e colocou para correr os vendilhões. Ou seja, eu não tenho que concordar com o inimigo. Eu não posso guardar pelo meu inimigo o quê? Raiva, ódio, mágoa. Pois ele inclusive ensinou ao seu discípulo Pedro a importância de perdoar, não 7 vezes, 70 vezes 7. Mostrando que quando eu mantenho em mim a raiva, quando eu mantenho em mim o ódio, quando eu odeio o meu inimigo, eu estou contaminando a mim mesmo. Muito mais do que o que eu faço com aquele que está à minha frente. Por isso eu não só devo amar, mas é um amar em que eu oro, inclusive, para não me identificar psicoemocionalmente com o outro, que foi o meu ofensor. Eu me afasto da vinculação psíquica com o demais. Ele estava dando uma aula para os seus da importância de aprender a conviver com aquele que você encontra no seu caminho. E ele começa a exercitar a caridade, mostrando a importância da manifestação do rompimento do egoísmo, levando amparo àqueles que pouco têm, àqueles que passam pelas dificuldades do caminho, àqueles que procuram apenas uma palavra de consolo, aqueles que procuram apenas uma ajuda, que não obrigatoriamente seja material, mas do carinho, do afeto, do olhar, da compreensão. E ele, inclusive, mostra perante os seus próprios discípulos da dificuldade do orgulho em nossas vidas e lava o pé dos discípulos para mostrar que a condição do saber enobrece quando vivenciamos em nós, e não para nos fazer superior aos outros, senão estamos presos ao orgulho do saber. E ele mostra para aqueles que dariam seguimento à mensagem de que a importância da humildade sempre, para que não nos percamos nas frações da vaidade e do orgulho, mas também aceita ser levado para Jerusalém pelos céus e receber as glórias daquele que ele já descrevia aos seus discípulos, iriam em breve feri-lo. Mas a coragem tem que ser de lidar com todas as situações, mesmo a difícil situação da glória, sem se sentir orgulhoso por ela, e apenas cumprir o necessário papel de vivenciá-la. E ele segue, e ele dias depois, naquela própria região, vive a dor de perceber que se aproximava o momento do seu martírio, o momento em que a prova seria ainda mais difícil, porque ele precisaria experienciar, segundo os próprios, o que tinha sido anunciado pelos profetas de seu tempo, a dor em si, a dor, mostrando que o saber supera toda e qualquer dor, não só no outro, mas em si mesmo. Por isso, ele precisou viver esse momento sozinho, que nem aqueles que o seguiam davam conta de estar com ele.
e novamente, vivendo o peso desse momento, ele não se afasta do necessário aprendizado que daria para todos nós do que aconteceu naqueles dias. Ele busca novamente, em alguns dos momentos lá evidenciados, no Monte das Oliveiras, o refúgio da prece, que para todos nós é hoje, será sempre um seguro refúgio para vivenciarmos, para lidarmos nos momentos das provas mais difíceis que experienciarmos. E ela chega, e ele precisa sofrer no corpo a prova, como muitos ainda o sofrem, de forma diferente. E ele mantém-se, mesmo junto aos seus, ele é humilhado. Ele não é apoiado pelos aqueles senhores da lei, mesmo que ele, perante as sinagogas, tinha dito que não veio mudar a lei, e sim fazê-la ser melhor compreendida na vivência do amor pleno. E ele vai a julgamento sem que nada tivesse sido realizado ou nada estivesse contra si, e não é protegido nem por aqueles que dias antes tinham recebido com palmas, com toda a glória na entrada de Jerusalém. E ele precisa viver junto a outros em condição realmente de falência moral, a prova dada àqueles que eram considerados ferindo a lei, sendo que em nada ele tinha modificado da lei. E assim, mesmo nesse momento, junto a muito poucos que lá estavam junto a ele, ele permanece, jamais se vinculando, pedindo ao Pai que perdoasse a todos aqueles que não sabiam, na imaturidade das trevas que ainda viviam, o que faziam. E ele pôde então ascender para cada um daqueles que leram esses evangelhos, daí para todos sempre uma luz viva, uma luz que, quando aceita, constrói o necessário verbo, que é o amor. Ele consegue, com essa experiência, sensibilizar a luz do amor. Esta água viva que flui do Pai, que nos deu a vida, que nos deu a possibilidade não só de uma, mas de inúmeras vidas, para aprendermos a fazer brilhar essa luz, para saber vivenciar esse ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a si mesmo. Essa fé com obras, vivificada no âmago do nosso ser, no nosso ser interior, em busca de reforma, de transformação. Pois, como ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve.